Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje falaremos sobre a imagem. De forma resumida, um sistema de processamento de imagens, a gente passa por todo esse que nós chamamos de pipeline de execução, né? Então, primeiramente, nós precisamos ter o domínio do problema, ou seja, entender o que é o problema. Nessa etapa, as imagens são adquiridas, são geradas por algum instrumento. Nós podemos fazer um pré-processamento, ou seja, melhorar o que a gente quer, retirar o que a gente não quer, fazer algum acabamento na imagem, realçar ou esconder algum detalhe da imagem. Em seguida, nós poderemos ter um sistema de segmentação, onde a gente pode isolar áreas que realmente nos sejam de interesse e eliminar aquilo que não nos interessa. E depois daquelas partes da imagem que realmente nos interessam, nós passaremos para um sistema de representação e descrição, onde nesta etapa a gente transforma a imagem em números, né? Transforma ela de uma forma que o computador possa entender e que a gente possa passá-la para algum sistema de aprendizado ou algum sistema de reconhecimento e interpretação. Tudo isso aqui nós podemos gerar bases intermediárias, né? Bases de dados, né? Com cada uma dessas etapas, ou então aproveitar alguma base que já exista. Então, tá aqui as estruturas dos olhos. Temos aqui a íris, a córnea, a pupila, o cristalino, o humor vítreo, que é um líquido transparente que fica aqui atrás dessa região aqui do cristalino. Temos a mácula, que é uma região que não existe nenhum fotorreceptor. Nós temos aqui a retina, uma região cheia de fotorreceptores, e esses fotorreceptores capturam a imagem e transformam eles em pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos são transmitidos para o cérebro através do nervo óptico. A córnea, ela refrata os raios de luz que entram nos olhos e exerce papel de proteção da estrutura interna. Então está aqui a córnea. A gente vê aqui essa camadazinha aqui mais externa. Temos a íris, que é a porção visível e colorida do olho, logo atrás da córnea. A função dela é regular a quantidade de luz que entra nos olhos. Vamos lá, cadê a íris? Então, tá logo bem aqui atrás, tá certo? Aqui a íris. Aqui a íris, ela abre e fecha de acordo com a quantidade de luz. A pupila, que é justamente essa abertura, né, central da íris, por ela passa a luz, então é essa aberturazinha aqui. O cristalino é uma lente biconvexa natural do olho, cuja função é focalizar a luz lá na retina, né? Então os raios de luz passam por aqui e o foco dessa lente convergente é aqui sobre a retina. A retina é uma membrana que preenche a parte interna posterior do olho. Toda a luz que é focalizada pelo cristalino será concentrada lá na retina. Nessa região existem os receptores. Esses receptores transformam essa luz em impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos serão transmitidos para o cérebro através do nervo óptico. Temos também a esclera, né, que é a parte externa fibrosa, um pouco mais rígida, que envolve o olho. Ela é a estrutura que dá a forma do olho, né? Então, temos aqui a esclera, essa parte aqui mais externa. A luz, quando chega à retina, lá na parte posterior do olho, estimula as células receptoras, que são os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis por detectar as cores, diferenciar as cores, e já os bastonetes são responsáveis por detecção de movimento. Então, geralmente você enxerga as cores quando existe luz, bastante luz. Já os bastonetes, eles trabalham mais quando existe pouca luz, onde quando está mais escuro, e aí você consegue mais detectar os movimentos. Essa luz passando por esses cones e bastonetes geram ondas elétricas, né, que serão transmitidas pelo nervo óptico. O nervo óptico transmite essa energia para o cérebro através de pulsos nervosos, e esses pulsos nervosos serão traduzidos pelo cérebro como imagem, né? Nós temos duas câmeras, né, dois olhos, por isso que nós dizemos que o ser humano tem uma visão binocular, né? Cada olho, apesar de estar olhando para a mesma direção, ele vê coisas diferentes, e essa pequena diferença do olho esquerdo para o olho direito
dá para nós, seres humanos, ou para os outros animais, a noção de profundidade. Cada olho gera uma imagem diferente. Essas duas imagens são transmitidas ao cérebro e o cérebro é capaz de fazer a fusão dessas duas imagens e traduzi-la além da imagem, dando a noção de profundidade. Os raios de luz, quando passam por algum objeto, serão invertidos e projetados aqui na retina. E esses impulsos elétricos, ao chegar no cérebro, serão traduzidos e a imagem será corrigida. Os cones e os bastonetes, eles têm uma distribuição espacial diferente e também uma distribuição quantitativa diferente. Veja que os cones eles estão bem na região central do olho. Então, os cones eles estão mais aqui nessa região central. Vamos supor que aqui seja uma entrada e o desvio de 0 graus, ou seja, bem retinho em relação a essa projeção. Então, aqui seria 0 graus. Então, a maioria dos cones estão aqui. Já os bastonetes estão mais nas regiões periféricas. A maioria da luz, quando chega, é projetada aqui. Por isso que aqui nós vemos cores. Então, para você enxergar, você precisa de luz, né? Então, quanto mais luz, mais você vai enxergar as cores. Porém, quando você está num ambiente que é mais escuro, não vai chegar uma grande quantidade de cores. E aí sim entram os bastonetes, né? Então, os bastonetes não capturam cor, eles capturam formas e principalmente movimento, né? Então, eles ficam mais nessa região periférica. Por isso que você, quando bota a sua mão aqui ao lado da sua cabeça, você não vê muito sem movimentar a cabeça. Então você sabe que tem alguma coisa aqui se mexendo, você tem uma leve noção de forma e sabe que tem um movimento, mas não consegue capturar precisamente qual é a cor. Então, quando você está num ambiente escuro também, você leva um tempo para que o olho se adapte, né? Porque se você está no ambiente claro, é essa região aqui que está ativada. E essa região aqui todinha está praticamente inativa. Quando você vai para um ambiente escuro, então essa região aqui que ela estava extremamente ativa não consegue mais capturar a imagem. Então essa próxima região externa, que são os bastonetes, começam a ficar cada vez mais ativos e você consegue visualizar. Não enxerga cores, mas pelo menos enxerga formas e movimentos. Na região periférica do olho, nós temos pouquíssimos cones, porém nós temos muito mais cones aqui na região central. Já os bastonetes, eles praticamente não existem na região central, não existe quase nenhum. Já nas regiões periféricas eles crescem bastante, né? Então veja que a quantidade deles é muito maior do que a quantidade de cones. Por que isso? Para compensar a falta de luz, né? Como eu tenho menos luz, então eu tenho que ter mais receptores. Na região do olho, pessoal, existe uma pequena falha onde não existe receptor, tá certo? Nós chamamos isso de ponto cego. Esse ponto cego aqui nós chamamos de mácula. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo aqui do Manual do Mundo, certo? A cabeça que desaparece, ponto cego, ilusão, certo? Procurem aí no YouTube, assistam, é bem interessante. Os cones, veja que ele tem muito menos cones do que os bastonetes, e também os cones, existem cones específicos, um para enxergar o vermelho, um que enxerga o azul, o outro que enxerga o verde. E também a distribuição dessas bastonetes, desses cones, é diferente. Então, um determinado tipo de cor você enxerga mais do que o outro. Eu não vou explicar aqui nesse slide, eu espero que vocês procurem aí e vejam a distribuição dos cones, ok? Fica aí para vocês como curiosidade. Bem, então veja que o sistema visual humano é bem complexo, né? Começa nos olhos, os olhos possuem várias estruturas, temos células receptoras, temos células transmissoras, temos o cérebro, temos um ponto cego aqui dentro de cada olho, temos uma distribuição diferente dos que enxergam cores e dos que enxergam na ausência com pouca luz, né? E temos também uma capacidade diferente de visualizar algumas cores a mais do que outras. E além disso, nós temos o cérebro humano, que também possui algumas falhas. Por exemplo, aqui, como a gente viu lá no vídeo do ponto cego, o cérebro tenta corrigir algumas coisas. Então, você jura que às vezes está enxergando alguma coisa, mas pode ser que você não esteja enxergando realmente, ou
está enxergando que não existe, né? Por exemplo, aqui o cérebro tem a capacidade de enxergar um quadrado aqui, mas a gente sabe que não existe um quadrado. Da mesma forma, a gente vê um círculo aqui no meio, mas realmente esse círculo não existe. Aqui a gente tem a noção de que esse segmento daqui para cá tem tamanho diferente desse segmento, mas na verdade os dois segmentos têm o mesmo tamanho. Aqui o cérebro enxerga como se essas linhas centrais aqui estivessem tortas, mas na verdade todas essas linhas centrais são paralelas. Outra dificuldade que o cérebro tem é enxergar duas coisas ao mesmo tempo, né? Aqui você não consegue enxergar uma taça e as duas faces ao mesmo tempo. Ou você enxerga a taça ou enxerga as duas faces. O cérebro tem essa dificuldade. Aqui nós temos um sistema de cores aqui, né, que estão em tons de cinza, né, cores monocromáticas que vão do um pouquinho mais escuro até o mais claro. A gente tem a noção de que aqui, daqui para cá dá uma escurecida e nas bordas dá uma clareada, algo do tipo, como se fosse um degradê, né? Mas na verdade não. As cores são constantes, né? Daqui para cá é a mesma cor, daqui para cá é a mesma cor. Mas nós enxergamos assim, como se tivesse uma bordazinha aqui, né? Um pequeno degradê em cada uma dessas transições, né? Aqui também a gente tem a noção de que isso daqui é mais claro do que isso, mas na verdade é o mesmo tom de cinza. Os três são iguais, esses quadrados do meio. Aqui nós temos a noção de profundidade. Então aqui foram duas imagens tiradas, né, de distâncias mais ou menos parecidas, né? Só uma pequena desviozinho aqui para o lado e faz mais ou menos o que o cérebro faz, né? Ele meio que alterna entre essas duas imagens, faz essa movimentação rápida, a gente nem percebe, né? Mas isso dá a noção de profundidade. Então a gente tem essa noção aqui como se tivesse aqui um vale que a gente pudesse entrar aqui, né? Então veja que aqui são imagens feitas de forma manual, né? Então o artista aqui fez praticamente a mesma imagem, só com uma pequena diferençazinha aqui de, de ângulo, né? E se a gente ficar alternando entre essas duas, a gente tem a noção de profundidade da mesma forma aqui. Uma outra forma da gente enganar o cérebro, então nós temos duas imagens bidimensionais, mas a gente é capaz de enxergar em três dimensões se você conseguir fazer o que a gente chama de crossed eye, né? Que é o olho cruzado. Então basicamente você vai ficar, como a gente diz no popular, né, zanoio, e vai fazer com que assim que você começar a ficar com os olhos trocados, a bolinha daqui vem para cá e a bolinha daqui vem para cá. Então você vai fixar os seus olhos para que a bolinha fique igual aqui. Na medida que você conseguir controlar a musculatura do olho e ficar uma única bolinha bem aqui no meio, certo? Em vez de ficar quatro bolinhas, ficaram três, né? Essas duas ficaram um pouco desfocadas e ficaram aqui um pouco mais nítida. E aí a gente consegue ver a profundidade aqui dessas duas figuras, né? Como se essas duas figuras se combinassem e formassem uma em profundidade. Nós vamos ficar zanolhos, né? E fazer com que essas duas bolinhas aqui fiquem aqui no meio, né? E a gente consegue ver a profundidade, certo? Vamos iniciar aqui o teste. Então é isso. Façam aí esse movimento. É muito legal, você consegue ver aqui objetos voando aqui na frente, tem a espiral lá no meio e vários objetos lá no fundo. Bem, façam isso depois. Treinei, uma hora vocês conseguem. Bem, nós também temos o que nós chamamos de olho dominante. Quero que vocês se afastem do seu computador, da sua tela, certo? E vocês juntem as duas mãos, né?
e deixe um buraquinho entre as duas mãos, um buraquinho bem pequeno, certo? Você afasta o seu braço e fique mirando nessa bolotinha que está no seu monitor, tá certo? Continue enxergando, não parem de enxergar a bolotinha e vá trazendo as duas mãos em direção ao seu nariz, tá certo? Não deixem de olhar, tragam bem devagar, vá trazendo a sua mão, não deixe de ver a bolota e traga até encostar a mão no nariz. Você vai ver que as suas mãos serão direcionadas para um dos olhos, ou o olho esquerdo ou o olho direito. Esse será o seu olho dominante, ou seja, aquele olho pelo qual o cérebro dá maior prioridade. Então nós temos aqui o espectro visível, é isso daqui que nós seres humanos conseguimos enxergar. Então nós temos aqui raios ultravioleta, raio X, raio gama, e temos abaixo do espectro visível o violeta, micro-ondas e as ondas de rádio. Aqui nós temos os maiores comprimentos de onda e para cá os menores comprimentos de onda. Como a gente sabe, né, a frequência é inverso do comprimento de onda, então aqui nós temos as maiores frequências, aqui as menores frequências. Quanto maior a frequência, maior a energia. Então, esses aqui são os que possuem mais energia, esses aqui são os que possuem menos. Nós conseguimos enxergar apenas isso daqui, né? Nesse pequeno espectrozinho aqui, daqui para cima nós temos ultravioleta, violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, e daqui para frente nós temos o infravermelho. Para nós, o que seria uma imagem? Uma imagem é uma função bidimensional, onde geralmente nós temos o x e o y, largura e altura, né, uma posição no espaço, e cada posiçãozinha dessa do espaço eu tenho um valor associado, né, que nós chamamos de amplitude, né, que seria a quantidade de luz que a gente enxerga, né? Luz é energia, geralmente ela é maior do que zero, né, e menor do que infinito. Todo e qualquer objeto, toda e qualquer imagem, a gente precisa de uma luz que vem projetada na cena, uma cena qualquer que você esteja, na sua mesa, uma paisagem, uma foto, não importa. Existe uma fonte de luz que está jogando luz nessa cena, uma quantidade dessa luz bate no objeto, uma certa quantidade é absorvida, outra certa quantidade é refletida até chegar nas câmeras. No caso aqui na nossa câmera são os nossos olhos, né? Então depende da quantidade de luz. Se você tem mais luz, você enxerga melhor. Se você tem menos luz, você vai ter dificuldade de enxergar. Também essa imagem capturada depende da luz refletida, né? Se o objeto consegue refletir mais, você enxerga mais, recebe mais luz. Se ele reflete menos, você vai enxergar menos. Também nós sabemos que a luz refletida depende da cor do objeto. Então, por exemplo, um objeto vermelho significa o quê? Que ele reflete o vermelho e absorve todas as outras cores. Então é assim que funciona, né? Então, a imagem, a cor recebida aqui, né, intensidade capturada, ou seja, amplitude, está em função da luz emitida e da luz refletida. Aqui depende da fonte de luz e aqui depende da cor do objeto. Então, I é a fonte de luz e R aqui é característica do objeto, né? Intensidade de imagem monocromática nós chamamos de nível de cinza. Então, nós podemos ter imagens monocromáticas que seguem um degradê que vai do preto até o branco. Geralmente, nos sistemas de captura de imagens, a cor preta é 0 e a cor branca é 255. Geralmente a gente trabalha com um limite inferior, um limite superior. Nem sempre é entre 0 e 255, depende do sistema. Você pode ir de menos 1000 a mais 10.000, você pode ir de 0 a 1. Geralmente o melhor formato é o de 0 a 1. Você tendo de entre 0 e 1, você bota em qualquer escala. É fácil de transformar. Mas não importa. Nós, na nossa disciplina, geralmente trabalharemos entre 0 e 255, onde 0 é preto e 255 é branco. Então veja, está aqui uma imagem, uma função bidimensional de x, de y. Veja, o x está relacionado à largura e y está relacionado à altura. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5 no x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja,
Esse canto aqui 00 é a nossa origem, ou seja, ela cresce de cima para baixo, da esquerda para a direita. Certo? Então, cada X desse aqui representa um pontinho na coluna e o Y representa um pontinho em alguma linha. Tá certo? Então, veja que no mundo real, nós teríamos, numa região como essa, infinitos pontos. Porém, nossos sistemas, nossas máquinas são máquinas finitas. E dentro de uma máquina finita é impossível a gente representar o infinito, armazenar o infinito. Então, o que é que a gente faz? O que nós chamamos de amostragem, ou seja, pegamos amostras do espaço. Tá certo? Então, pontos no espaço. Então, vários e vários pontinhos aqui, vários pontinhos aqui. Tá certo? Então, quando a gente fala de digitalização ou discretização no espaço, nós chamamos de amostragem. Ou seja, por que discretização? Porque a gente estava no espaço contínuo e depois a gente foi para o espaço discreto. Né? Então, saímos do contínuo para o discreto. Então, nós chamamos isso de amostragem. Também nós temos a mesma preocupação com relação às cores. Nós temos uma infinita quantidade de cores, né? Só que a gente também não consegue representar essa infinita quantidade de cores. Né? Então nós temos que fazer uma discretização na amplitude. Em vez de pegar uma faixa que vai de menos infinita a mais infinita, a gente vai pegar uma faixazinha lá e geralmente a gente trabalha de 0 a 1. No nosso trabalho, na nossa disciplina, nós faremos de 0 a 255. Então, quando a gente pega um ponto no espaço e a sua amplitude, nós chamamos isso de pixel. Então, uma imagem 2D, certo? Nós chamamos de pixel. Se nós estivermos trabalhando com imagens em 3D, nós chamamos de voxel, tá certo? Então, um valor qualquer, ele vai depender de x, de y, e nós temos também, se for uma imagem colorida, nós temos o R, o G e o B, tá certo? Aqui no caso nós estamos trabalhando com imagens monocromáticas, nós só temos um único valorzinho na amplitude. Mas se a gente estiver trabalhando com imagens RGB, vermelho, verde e azul, nós teremos uma intensidade de vermelho, uma intensidade de azul e uma intensidade de verde. Com relação à amostragem, nós vimos que a amostragem ela é uma discretização no espaço. Então, isso está relacionado com o tamanho da imagem. Pode ser em quilômetros, em metros, polegadas, né? Então, geralmente nós temos essas medidas. Porém, dado uma determinada medida, quantos pontos nós podemos colocar nessa distância? Por exemplo, um palmo. Você consegue botar quantos pontos? Dependendo da tecnologia que você estiver utilizando, você pode colocar 10 pontos, 100 pontos, 1000 pontos, 1 milhão de pontos. Então, e aí vem o que nós chamamos de resolução, tá certo? O que seria a resolução? É a quantidade de pontos por unidade de área, ou seja, dado uma área, quantos pontos você consegue gerar dentro daquela área. Então, quanto mais pontos nessa mesma unidade de área, maior será a resolução. Então, você pode ter sistemas com resoluções iguais tanto na horizontal como na vertical, como aqui no caso. Nós temos de 1 para 1, ou você pode ter uma resolução diferente, certo? A quantidade de pontos que você tem na horizontal é diferente da quantidade de pontos que você tem na vertical. Eu tenho aqui esta cena, tá certo? Essa cena está no mundo real, então aqui eu tenho infinitos pontos daqui para cá. Nós temos uma fonte de luz que está emitindo infinitos raios de luz. Esses raios de luz estão indo em várias direções e chegando aqui nessa superfície com normais diferentes, ou seja, a inclinação com relação à superfície é diferente, né? Vindo daqui dessa fonte de luz, infinitos raios de luz chegam nessa superfície, infinitos raios são refletidos. Infinitos raios serão capturados por esse sistema aqui de aquisição. Porém, esse aqui é um sistema discreto, né? Então ele não consegue representar, não consegue capturar infinito. Então ele vai fazer uma amostragem. Então, desses infinitos pontos, ele vai pegar apenas alguns deles, certo? Para cada pontinho dele, ele vai capturar uma quantidade de luz que foi refletida. E essa quantidade de luz refletida depende da intensidade de luz que saiu daqui e a quantidade de luz que foi refletida daqui. E aí nós temos a nossa imagem digitalizada.
Veja que ela é uma aproximação do mundo real, tá certo? Então, quanto mais pontos você tiver aqui, mais próximo a gente vai ter uma noção disso daqui, certo? Então, nossas imagens são apenas meras aproximações. Então, veja, quando a gente está no espaço contínuo, nós temos infinitos pontos que vão daqui para cá. Como eu falei, nossos sistemas não é capaz de armazenar, de representar o infinito. Então, nós, de todos esses infinitos pontos, nós pegaremos apenas uma pequena amostragem, apenas alguns. E aqui nós temos aqui o nosso espaço discreto, ou seja, a gente sai do contínuo e vai trabalhar com o discreto. Falando aqui agora da discretização na amplitude, que nós chamamos de quantização. Veja, eu tenho infinitos raios de luz, cada raio de luz que chega nessa superfície, né, nós temos infinitos raios de luz que chegam daqui até aqui, cada um vai ter uma intensidade de tom de cinza diferente. Ou seja, nós temos infinitos tons de cinza daqui para cá. Então, como eu falei para vocês, né? O branco é o valor mais alto possível e o preto é o valor mais baixo possível. Como aqui é branco, então nós temos os maiores valores. À medida que eu vou percorrendo daqui para cá, eu vou percorrendo daqui para cá. De repente, nós chegamos no tom cinza um pouco mais escuro, então a intensidade de cinza cai bastante. Logo em seguida, ela vai clareando, 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 depois volta a escurecer novamente. Então vai clareando, 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 depois volta a escurecer novamente. Depois chega no branco e ele sobe novamente. Tá certo? Então, como aqui tem infinitos pontos daqui para cá, nós vamos ter que discretizar isso. Então, nós fazemos uma amostragem do espaço, né? Então, em vez de trabalhar com infinitos pontos, nós trabalharemos apenas com algumas poucas dezenas daqui para cá, né? Daqui para cá, algumas poucas dezenas de pontos. Da mesma forma, nós temos infinitas intensidades monocromáticas aqui. Também não dá para trabalhar com infinitas intensidades. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos discretizar. Então, nós temos aqui, em vez de trabalhar com infinitos, trabalharemos apenas com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Ou seja, uma aproximação do infinito, a gente parte apenas para 8. Então, está aqui alguns pontinhos e algumas cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Que vai do mais escuro ao mais claro. Então, quanto mais escuro, mais baixo. Quanto mais claro, mais alto. Então veja, está aqui isso. Se a gente projetar essa matriz aqui num objeto do mundo real, num objeto contínuo, né, a gente vê que alguns pontinhos aqui não vão se enquadrar perfeitamente dentro desses nossos pixels, digamos assim, né? Então o que é que a gente faz? Como esse aqui tem pouco, ele não será considerado. Esse aqui tem menos que a metade, não vai ser considerado. Ah, não, é o contrário, né? Esse daqui não foi considerado. Esse aqui não foi considerado. Esse aqui tem mais do que a metade, então ele vai pegar a intensidade média daqui. Esse aqui tem mais do que a metade, então vai. Esse aqui tem menos, não foi considerado. E assim nós teremos uma aproximação dessa superfície aqui. Então veja, se você dividir por 2 cada um desses quadradinhos aqui, então você vai aumentar em 4 vezes a resolução, né? Então isso daqui vai começar a ficar mais próximo disso daqui. Então à medida que você vai ampliando, 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 ampliando cada vez mais a resolução, mais próximo disso daqui a gente chega dessa superfície. Então veja que aqui nós temos a imagem monocromática e em algum momento pode ser que a nossa quantização, vamos supor que a gente tinha de 0 a 255, pode ser que esse 255 ou até mesmo o zero não seja o suficiente para capturar toda a intensidade que tinha na cena. Então pode gerar o que a gente chama aqui de saturação. Então veja que aqui eu tive uma região muito branca, né? E eu não consegui representar a textura nessa região. Por quê? Porque ficou acima do meu limite, né? Então a gente chama isso de saturação. Além disso, tem outra característica, né, que todo e qualquer equipamento, todo e qualquer sistema que você utilize, pode ser seu olho, pode ser uma câmera HD, Full HD, 4K,
não importa, uma imagem de satélite, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, todo e qualquer equipamento tem o que a gente chama de ruído, tá certo? Então existem técnicas para a gente reduzir a quantidade de ruídos, mas é praticamente impossível desenvolver um sistema que não tenha ruídos. Vamos falar agora de resolução. A gente já falou na discretização do espaço, discretização na quantidade de cores, não é isso? Ou seja, na amplitude, e vamos agora falar na resolução. Então veja, eu tenho essa área aqui, que é a mesma área aqui, ou seja, ela tem o mesmo tamanho. A diferença é que aqui a resolução dessa é menor do que essa, ou seja, aqui tem maior resolução. Então, como essa aqui tem maior resolução, veja que o círculo fica melhor definido. Então, à medida que você aumenta a resolução, você aumenta a fidelidade com relação à imagem original. Qual é o problema disso? Que essa matriz aqui tem poucos pontos. Essa matriz aqui tem muito mais pontos. Ou seja, a quantidade de memória para eu armazenar essa imagem é muito menor do que a quantidade de memória gasta para armazenar essa imagem. Além disso, nós temos a noção de tamanho do ponto, ou seja, tamanho do pixel. Veja, essa imagem aqui tem a mesma quantidade de pontos que essa imagem aqui. É a mesma quantidade de pontos. Qual a diferença? Que os pontos daqui são maiores do que essa. Tá certo? Então ele vai conseguir representar o mesmo círculo, porém, como os pontos aqui eu tenho, vamos supor que daqui para cá eu tenho 50 pontos, eu também vou ter 50 pontos daqui para cá. Porém, os pontos aqui são maiores do que esse. Então, como a quantidade de pontos é o mesmo, porém os pontos são menores, significa que a imagem vai diminuir, tá certo? Então, a mesma quantidade de pontos, porém a área aqui é menor. Então, nós chamamos aqui de resolução, tá certo? Então, se a gente quer manter a área, e diminuir o tamanho do ponto ou aumentar a resolução, a gente vai ter que aumentar a quantidade de pontos. Se você quer manter a mesma quantidade de pontos, mas quer mudar a resolução, provavelmente você vai mudar o tamanho da imagem. Tá certo? Bem, veja aqui um efeito, né? Nós temos uma imagem aqui com 1250 dpi, ou seja, 1250 pontos por polegada, uma resolução alta. Nesta imagem aqui nós temos a mesma imagem, só que com 300 dpi. Então veja que você não perde tanta informação assim, né? Não perde tanta qualidade. Essa imagem aqui, ela já tem 150 dpi. Aqui sim a gente já começa a perceber algumas coisinhas. Por exemplo, aqui o 5 aqui ficou um pouco quase que apagado, né? Que mais? A gente vê aqui que esse ponteirinho aqui ficou um pouco mais não tão bem definido. E aqui nós temos essa imagem que agora só com 72 pontos. Então a gente tem a noção do todo, mas a gente perdeu muita informação aqui, tá certo? Então essa imagem aqui com certeza ela ocupa muito mais memória do que essa, tá certo? Veja que é o mesmo tamanho, todas as imagens têm o mesmo tamanho, porém a resolução é diferente, ou seja, apesar de ter o mesmo tamanho em área, essa daqui tem muito mais espaço em HD de armazenamento. Vamos falar de HD não, vamos falar de armazenamento. Por que isso? Porque essa imagem, você caso queira transmitir pela internet, vai comer largura de banda, né? Vai exigir muito mais tempo de transmissão do que essa. Agora, pessoal, nós temos aqui, veja que nós tínhamos, uma imagem de alta resolução e a gente foi baixando para uma imagem de pouca resolução. É possível agora a gente fazer um movimento contrário, que seria ampliar uma imagem de baixa resolução e restaurar a imagem original, na medida do possível, né? Então nós chamamos isso de interpolação. Geralmente você tem uma imagem pequena, né, de baixa resolução e você vai ampliando, porém vai completando os espaços aí que foram gerados. Nós teremos uma aula só para isso, falando de resolução, tá certo? Então, depois de uma olhadinha aqui com mais calma, tá certo? Mas isso foram feitos que nós chamamos de interpolação bilinear, vizinho mais próximo, bicúbica
nós falaremos lá na frente, tá certo? Falando em quantização, ou seja, é a discretização na amplitude, ou seja, na quantidade de cores. Você pode ter a quantidade de cores que você quiser. O problema é seu, você faz do jeito que você quiser. Geralmente nós trabalhamos com potências de 2. 2 elevado a n, onde n é a quantidade de bits. Por isso que eu falei ainda agorinha, lá na aula passada, aqui são 8 bits. Uma imagem de 8 bits. Que era aquele tom de cinza. Por que era 8 bits? Porque 2 elevado a 8 dá 256, ou seja, nós tínhamos 256 níveis de cinza. Ah, professor, e aquela colorida? Ela era 24 bits. Então é 2 elevado a 24. Ou seja, eram 3 matrizes de 8 bits. Tá certo? 8 mais 8 mais 8. 24 bits. Então você tinha 256 cores possíveis no vermelho, vezes 256 cores possíveis no azul e 256 vezes 256 cores possíveis no verde. Fazendo todas essas combinações, nós tínhamos lá aproximadamente 28 milhões de cores. Então, quando a gente tem 8 bits, então 2 elevado a 8 dá 256 níveis de cinza, né? Essa imagem é a imagem de 128 pixels por 128 pixels, certo? Então é 128 por 128 vezes 8 bits em cada pixel. Então, cada pontinho desse daqui, eu tenho 128 pontinhos aqui e 128 linhas, 128 colunas, 128 linhas, e cada elementozinho linha coluna tem 8 bits. Ou seja, nós teríamos 131 mil bits, né? Você divide isso daqui por 8, você tem a quantidade de bytes. Divide por 1024, você tem a quantidade em kilobytes e assim sucessivamente. Tá certo? Veja, pessoal, isso para 8 níveis de cinza. Então, quando a gente sai dessa imagem aqui, ela tem 4 bits. A mesma imagem. Veja que você não tem tanta perda de imagem. Você continua vendo que é a mesma mulher, é o mesmo ambiente, né? Só uma pequena diferençazinha aqui e acolá. Por exemplo, essa região aqui mudou. Tem uma pequena diferença aqui que foi um pouco mais realçada. Mas no final das contas, você praticamente é a mesma imagem. Você não vai ter tanta dificuldade de visualizá-la, né? Então, se você... Ah, professor, quer dizer que se eu sair de 2 elevado a 8 e fui para 2 elevado a 4 bits, eu diminui a metade? Não, não foi. Você diminuiu 16 vezes o tamanho do arquivo. Tá certo? Por quê? Porque é de 2 elevado a 4, né? Aqui era 8 bits, aqui é 4 bits. Então, 2 elevado a 4 dá 16. Então, você diminuiu em 16 vezes o tamanho do arquivo. Tá certo? Daqui para cá. E aqui, pessoal, são apenas 2 bits, ou seja, 2 elevado a 2 dá 4 cores. Então aqui nessa imagem aqui só tem 4 cores. Então a gente vê aqui que tem bastante diferença daqui para cá, né? Mas a gente ainda consegue ver que é a mesma mulher, né? Não tem a mesma qualidade, mas só tem 4 cores. Se você for ver aqui esse preto, esse cinza intermediário, esse e mais esses, pronto, são essas 4 cores que tem nessa imagem. Certo? Aqui tem 16, aqui tem 256. Dependendo da aplicação que você esteja fazendo, talvez 256 cores seja muito. Tá certo? Você pode trabalhar com 16, com 8, com 4, depende da sua necessidade. Então, tá exemplo aqui de quantização, né? Então, essa imagem tem, todas têm 452 por 354, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4 e 2 níveis de cinza. Tá certo? Então veja que daqui para cá, daqui para cá você praticamente não viu diferença nenhuma dessa imagem para essa, né? Com a imagem, mas no arquivo, esse arquivo aqui tem 16 vezes menos espaço do que esse. Aqui não, aqui a gente já começa a ver uma diferença um pouco maior, né? E assim sucessivamente, né? Então chega um momento que você tem que ver até onde é legal reduzir a quantidade de bits, ok? Vamos lá, temos aqui a nossa imagenzinha contínua, nós discretizamos no espaço, ou seja, fazemos uma amostragem e depois fazemos discretização na amplitude, fazemos uma quantização. Então aqui nós temos aqui o espaço em X, o espaço em Y, e cada um desses quadradinhos aqui vai ter uma corzinha associada.
Cada cor dessa daqui vai gerar o nosso objeto. Também, pessoal, existem as imagens binárias. O que é imagem binária? Só tem duas cores. Ou é preto ou é branco. Então, se a gente pegar esse cantinho aqui e dar uma ampliada bem boa, a gente vai ver que preto 0 e o branco é 1. No nosso códigozinho lá, nós não vamos trabalhar com 0 e 1. O preto é 0 e o branco é 255. Tá certo? A nossa metodologia de trabalho será essa, tá bom? No código que eu disponibilizei para vocês. Bom, tá aqui as nossas imagens RGB. Então, eu tenho essa imagem aqui, vamos supor, de 800 por 600. Então, são 800 pontos na horizontal, 600 na vertical. Na matriz vermelha, 800 por 600 na matriz verde e 800 por 600 na matriz azul. Ou seja, são 3 matrizes e a combinação dessas matrizes vai gerar todas as cores possíveis, né? Então veja, por exemplo, aqui nessa um pontinho aqui qualquer que seja, eu tenho 54%, quase 55% de vermelho, mais 6% de verde e aqui uns 12% de azul, tá certo? Que vai me gerar uma corzinha aqui. Então a combinação dessas 3 matrizes vai me gerar todas as cores possíveis no nosso sistema RGB. Em alguns sistemas, né, você não tem muita memória. Imagina que se você tem uma imagem de 10.000 por 20.000, né, então seria 10.000 pontos assim, 20.000 pontos assim, mais 3 matrizes. Então a quantidade de imagem é absurdamente, a quantidade de espaço em memória é muito grande, tanto para armazenar quanto para transmitir. Imagine você ter uma imagem em Full HD, 4K, 8K. Então é uma imagem gigantesca e são 3 imagens, né? Então você ocupa muito espaço. Então o que é que você pode fazer? Você pode fazer uma quantização, diminuir a quantidade de cores antes de transmitir e quando alguém receber você restaura a quantidade de cores. Ou então você pode fazer o que nós chamamos de paleta de cores. Certo? Além da compressão, né? Nós teremos uma aula só para falar de compressão de imagens, tá certo? Compressão de imagem não, compressão de forma geral, que é o mesmo que você faz para imagem ou você faz para qualquer outro tipo de dado. Então você pode fazer uma paleta de cores. Na paleta de cores você tem códigos, né? Então, por exemplo, o código 5 aqui é tantos por cento de azul, tantos por cento de verde, tantos por cento de vermelho. Pronto, acabou-se. O 8 é outro código, tá certo? Então o outro é 8 códigos, significa, por exemplo, esse 0. Então, isso daqui, esse daqui significa tantos por cento de vermelho, tanto de azul e tanto de verde. Pronto. Então, e aí você faz uma paleta, vamos supor, com 500 cores. Então são 500 combinações dessas daqui que você armazenou em algum lugar e toda vez que eu olho aqui, código 20, aí você vai caçando aqui 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, pronto, 20, 30, por exemplo. Bem aqui é 30, 30, 30. Então o 30 você vai substituir aqui por tan, tan, tan. Toda vez que tiver o 30 você substitui por RGB. Ou seja, é um resumo do RGB. Em vez de você pegar todas as cores possíveis, todas as combinações possíveis, você pega só aquelas que são as que mais tem na imagem, são as mais importantes. Nós precisaremos, pessoal, trabalhar muito. Como a gente está falando de pixel, né? É um pontinho na imagem. Então a gente precisa saber onde é que esse pontinho está dentro da imagem. Então todo pontinho desse tem um X e um Y. E baseado nesses X e Y a gente vai percorrendo a imagem. Vamos supor aqui que eu tenho esse pontinho aqui, tá certo? Ou seja, ele está na posição XY. Então baseado nessa posição XY eu também consigo ver os seus vizinhos. Então, aqui é o x mais 1, x mais 1, x mais 1, x menos 1, x menos 1, x menos 1, x mais 0, x mais 0, x mais 0. Para cima, nós temos menos 1 no y, ou seja, y menos 1, ou seja, eu estou voltando, y menos 1, y menos 1, y menos 1, y0, 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 e aqui y mais 1, y mais 1, y mais 1. Lembrando que o cantinho aqui 0, 0 é a origem. Cresce de cima para baixo. Por isso, quando a gente bota mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, ele está descendo no y. Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, ele está indo para a direita no x. Tá certo? Então, quem seria esse carinha aqui? Seria
y menos 1, x menos 1. Quem seria esse carinha aqui? Y menos 1, x mais 0. Aqui seria y menos 1, x mais 1. Aqui, y 0, y mais 0, x menos 1. Aqui seria y mais 0, x mais 0. Aqui, y mais 0, x mais 1. Esse daqui, y mais 1, x menos 1. Aqui, y mais 1, x mais 0. E aqui, y mais 1, x mais 1. Certo? E aí nós temos o que nós chamamos de 8 vizinhos. E o que seria a conectividade? Quando nós temos um pixel, tem os seus vizinhos, e esses vizinhos possuem o mesmo valor. Então, se esse valor daqui é 50, esse é 50, 50, 50, e os outros são 51, 52, 50, ou são diferentes. Então, esse aqui está conectado com esses três. Por quê? Porque são vizinhos e possuem o mesmo valor na intensidade. Muitas vezes você precisa percorrer a imagem, sair de um ponto até tantos pontos de distância, ou quer saber qual a distância desse ponto aqui para esse ponto aqui. Então, nós temos que considerar o que nós chamamos de distância. Então, a mais utilizada entre a gente é a distância euclidiana. Nós trabalhamos aqui geralmente no nosso universo aqui, no nosso mundo real, né? Ou seja, vai ser a raiz quadrada para todas as dimensões. Ou seja, se você tem só uma dimensão, seria x1 menos x2. Subtrai tudo isso, eleva ao quadrado e tira a raiz quadrada. Como a gente está no espaço bidimensional, nas nossas imagens, né? Então você vai fazer x menos x ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Terminou de somar, tira a raiz quadrada. Tá certo? Ou seja, isso é um somatório, né? Então, para todas as dimensões. Professor, se a gente tivesse em 3D, seria x menos x ao quadrado mais y menos y ao quadrado mais z menos z ao quadrado, tá certo? Onde 1 e o 2 pertencem a dois pontos, certo? Eu estou falando aqui a distância entre dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, tá certo? Então, isso daqui é muito utilizado quando a gente fala em áreas circulares. Nós temos também a City Block ou distância de Manhattan, né? Que ela é mais utilizada quando a gente não... As diagonais não são tão importantes para a gente. Ela é mais o que? Reto, né? Ou só sobe, ou só vai para... Ou sobe e desce, ou vai para a esquerda e para a direita. A diagonal não é tão importante assim. Então, você pega o x1 menos x2 e tira apenas o módulo, tá certo? E logo para cada dimensão, e para cada dimensão você faz o somatório. Tem outra distância, que é a distância de Mahalanobis, que ela é mais utilizada quando você tem uma nuvem de pontos, tá certo? Você quer calcular a distância de um ponto para a média de uma nuvem de pontos. Então, como é que você faz, né? Então, tá aqui a distância, né? Então, novamente, para cada dimensão, nós temos aqui S1, é a matriz inversa da covariância da amostra, ou seja, primeiramente você tem que calcular a covariância da amostra completa de todos os pontos, ok? Calcula a covariância, calcula a inversa e multiplica aqui pela diferença de x1 menos x2. Logo em seguida, você multiplica aqui por x1 menos x2. Veja que x2 é a média. Como assim, professor? Novamente, como eu falei, você quer calcular a distância de um ponto para uma nuvem de pontos, tá certo? Então, você vai fazer o quê? A média de todos os pontos da nuvem. E aqui é o ponto que você quer calcular a distância, tá certo? Ou seja, a distância desse ponto para a média da nuvem. Logo em seguida, você faz essa multiplicaçãozinha aqui, né? Então, veja. Aqui é a transposta, tá certo? É a transposta. E aqui é a raiz quadrada. Ok, queridos? Bem, vou parar por aqui. Na aula prática, nós faremos algumas continhas aí, tá certo? Um forte abraço. Tchau, tchau.